Quando a gente vê o Ben se transformando em algum alienígena, parece algo tão normal para ele que ele nem se importa com o alienígena que está transformado e com a sua espécie alienígena. Ele só quer saber se o alienígena é útil no campo de batalha ou não. Mas para as pessoas que estão à volta do Ben, isso pode acabar surpreendendo muito elas, pois existem alguns alienígenas que o Ben já se transformou que possuem o seu valor diante ao universo de Ben 10. E pensando nesses alienígenas valiosos, digamos assim, no vídeo de hoje eu destacar para vocês os aliens mais raros que existem no Omnitrix. Alienígenas que pertencem a uma espécie nunca antes vista no universo de Ben 10. Mas, antes pro vídeo, já sabe, já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar update de novos aqui no canal. Então, sem mais assunto, sem demora, bora pro vídeo! E bom, abrindo a nossa lista dos aliens mais raros que existem no Omnitrix, vamos falar primeiramente do Cromático. O Cromático pertence à espécie dos Crystal Sapiens, uma espécie alienígena que foi extinta há muito tempo atrás. A gente não sabe exatamente há quanto tempo essa espécie alienígena foi extinta, mas é dito que o Ben adquiriu a transformação do Cromático a partir do DNA do Sugilite, que atualmente é o único vivo da espécie e guardião de Petrópia. E segundo algumas informações, o Sugilite sobreviveu à extinção da sua espécie, pois aparentemente o planeta dos Crystal Sapiens foi destruído porque ele foi jogado na corrente Cordon antes da extinção da sua espécie, para que o seu DNA fosse preservado. E durante todo esse tempo que ele esteve dentro do Omnitrix, ele achava que estivesse morto, pois diferente de um alien Full-Blau, como por exemplo os Ské, que conseguia manter a consciência do seu DNA e sabia que estava preso, o Sugilite achava que estivesse morto junto com a sua espécie, e após ele ser liberto do Omnitrix, ele pôde reconstruir Petrópia e assim se tornar o guardião do planeta dos diamantes, digamos assim. E aparentemente essa espécie alienígena foi extinta há tanto tempo que eles acabaram se tornando lendas e rumores do universo de Ben 10, pois o Tetrax, quando vai se dirigir ao Sugilite ou ao Cromático, ele se dirige a eles como se fossem lendas. Após ele vasculhar um pouco lá nos destroços de Petrópia e tudo mais, e ele descobrir sobre a lenda do Cromático. Então qualquer alienígena da Cidade de Baixo que vê o Ben transformado em Cromático vai se surpreender, pois aquilo que não passava de lendas agora está diante deles, não é mesmo? Então o Ben possui um alienígena muito raro que é o Cromático. E bom, o segundo alienígena raro que o Ben possui no Omnitrix é o Bala de Canhão. O Bala de Canhão pertence à espécie dos Pelarotas arburianos, que viviam no planeta conhecido como Arbúria. O Bala de Canhão apareceu pela primeira vez na série clássica de Ben 10, no episódio intitulado O Grande Carrapato. E nesse episódio, além do Bala de Canhão aparecer pela primeira vez, a gente conhece aquele que extinguiu a espécie do Bala de Canhão, que é conhecido como o Grande, segundo os seus seguidores que aparecem naquele episódio. O Grande se alimenta da energia do núcleo dos planetas e logo em seguida destrói o planeta que ele se alimentou. E um desses planetas que ele se alimentou antes de chegar no planeta Terra foi o planeta do Bala de Canhão. E aparentemente não restou nenhum sobrevivente da espécie do Bala de Canhão, pois a gente nunca viu nenhum outro Pelarota arburiano aparecer na série de Ben 10 ou alguém mencionando algo dessa espécie alienígena. Então, o único exemplar vivo e que existe por aí está no Omnitrix, que é o DNA do Bala de Canhão que o Ben faz uso. E naquele episódio que o Bala de Canhão aparece pela primeira vez, ele consegue ter a sua vingança, digamos assim, contra aquele que extinguiu a sua espécie. Pois naquele episódio o Ben, utilizando o Bala de Canhão pela primeira vez, quebra todos os ossos do Grande e esmaga todos os seus órgãos. Então realmente o Ben deu a vingança para essa espécie alienígena que já foi extinta. E aparentemente a destruição do planeta do Bala de Canhão foi há muito tempo atrás, pois não é dito nada sobre o planeta dessa espécie alienígena e também se existe algum sobrevivente vagando por aí. Então o único vivo que existe dessa espécie alienígena é a transformação que o Ben faz uso. Então com certeza para todos os alienígenas da Cidade de Baixo, eles devem até ficar confusos com relação àquele alienígena que o Ben se transforma, que é o Bala de Canhão, pois é de uma espécie alienígena que eles não conhecem e que eles nunca ouviram. Então realmente o Bala de Canhão é um dos alienígenas mais raros que o Ben possui, pois por ele não ser de uma espécie alienígena tão importante assim, digamos assim, que é os Pelarotas arburianos, não existe nenhuma lenda ou rumor relacionado a essa espécie alienígena vagando por aí. Então todo mundo desconhece a existência do Bala de Canhão e da sua espécie alienígena. E bom, o terceiro alienígena raro que o Ben possui no Omnitrix é o Vampiro. O Vampiro pertence à espécie dos Vladats, uma espécie alienígena de vampiros que foi extinta há milhões e milhões de anos atrás.
Porém, o Ben adquire essa transformação após entrar em contato com o Lord Transil, que atualmente é o único exemplar vivo dessa espécie, que foi revivido pelos Skeksis, que contém um pouco do DNA dele. E bom, o Lord Transil, comparado a todos os seres vivos que existem no sistema Eno, ele se mostra o mais valioso desse sistema, já que a gente está falando de uma espécie alienígena que foi extinta há milhões e milhões de anos atrás. E existem até lendas e rumores falando dos Vladats. E um desses rumores é que a espécie alienígena do Lord Transil costumava caçar cada um dos seres vivos que existem atualmente no sistema Eno. Então eles caçavam os Frankenstein, os Loboans, os Múmias e até mesmo os Ectonoritas. E a gente não sabe como essa espécie alienígena acabou sendo extinta. Mas é fato que o DNA dessa espécie alienígena dentro do Omnitrix aumenta mais ainda, digamos assim, o valor desse dispositivo, já que a gente está falando de uma espécie alienígena extinta há milhões e milhões de anos atrás. E muito provavelmente o Vilgax e muitos outros personagens que a gente conhece no universo Ben 10 nem sequer sabiam dessa espécie alienígena que foi extinta. Provavelmente só ouviram falar dessa espécie alienígena através de lendas e rumores, e que muito provavelmente não tiveram registro algum. Então o vampiro pode ser considerado lendário, digamos assim. E bom, o quarto alienígena mais raro que o Ben possui no Omnitrix é o Feedback. O Feedback pertence à espécie dos Condutoides, uma espécie alienígena que a gente não sabe muita coisa, pois Ben 10 Omniverse não aprofundou tanto assim nessa espécie alienígena, embora o foco da série seja apresentar esse alienígena para a gente e a mudança que ele causou na vida do Ben. E essa espécie alienígena só pode ser encontrada em nebulosas, que são formadas por restos de estrelas que se desagregaram. E em Ben 10 Omniverse, aparentemente, a espécie alienígena do Feedback não é tão rara assim, pois muitos tratam o Feedback como se fosse um alien comum quando a gente assiste toda a série de Ben 10 Omniverse. Mas é fato uma coisa, que essa espécie alienígena não é nada fácil de se encontrar, pois quando a gente vai para o universo do Ben 23, ele mostra nunca ter entrado em contato com um condutóide na vida e nem sequer saber aonde poderia encontrar um. A mesma coisa acontece no universo original, pois nunca foi mostrado nenhum exemplar da espécime vivendo na cidade debaixo do planeta Terra ou bem tendo algum contato com algum exemplar da espécie. Então, embora essa espécie alienígena seja muito comum, ainda assim é um dos alienígenas mais poderosos que o Ben possui e mais difíceis de se encontrar em relação a todos os outros alienígenas que o Ben possui, dando assim uma certa raridade para esse alienígena. E bom, agora partindo para o quinto alienígena mais raro, vamos falar do Gigante. O Gigante pertence à espécie dos Toxtas, uma espécie alienígena considerada guerreira no universo de Ben 10, devido que o corpo deles é moldado automaticamente, devido à evolução deles, para batalhas, devido a uma pequena armadura que eles possuem em volta do seu corpo. E é destacado por Derek D. White que essa espécie alienígena vivem sozinhos na borda da galáxia, silenciosamente protegendo ela de ameaças externas, ameaças essas que a gente não conhece. E bom, provavelmente o caso do Gigante deva ser a mesma coisa do Feedback. Muita gente tem conhecimento dessa espécie alienígena, mas seja muito difícil de encontrar um exemplar dessa espécie alienígena, pois os únicos gigantes que a gente viu na série de Ben 10 foram os Malvadões, que são uma espécie de gigantes irracionais, digamos assim, como se fosse a mesma coisa dos predadores que estão presentes no Omnitrix. E eles podem ter a sua mente controlada e eles provavelmente não se dão bem com a espécie do gigante, devido ao que a gente viu na invasão dos Incursianos. Então essa espécie alienígena, embora seja considerada comum, assim como a espécie alienígena do Feedback, provavelmente não deva ser nada fácil de encontrar algum exemplar da espécie, já que eles vivem sozinhos e vivem silenciosamente protegendo a galáxia lá na borda. Além de que, até uma surpresa, o DNA dessa espécie alienígena está no Omnitrix, devido que na construção do Omnitrix, quando o Azimuth estava recolhendo DNA alienígena pelo universo, após ele ter espalhado alguns pequenos robôs, esses pequenos robôs só tinham o comando de coletar DNA alienígena que estava presente na Via Láctea. Ou seja, fora da Via Láctea, aqueles robozinhos não foram capazes de buscar por mais DNA alienígena. E foi o próprio Azimuth que liberou a transformação do gigante para o Ben lá na série clássica. Então, embora esse alienígena seja comum, digamos assim, deva ser muito difícil de encontrar um exemplar da espécie, assim como acontece com o Feedback, fazendo assim esse alienígena se tornar um dos mais raros que o Ben possui no Omnitrix. E bom, o penúltimo alienígena mais raro que o Ben possui no Omnitrix
é o Nanomech. O Nanomech é um híbrido do DNA humano e do DNA dos nanochips. E esse alienígena não veio de nenhuma espécie alienígena ou algo parecido. Ele é um alienígena unicamente exclusivo do Omnitrix, que teve a sua primeira aparição no filme Ben 10, Invasão Alienígena. Após o Omnitrix ter escaneado o DNA dos nanochips, ele acaba fazendo uma união do DNA do Ben, o DNA humano, e do DNA dos nanochips, gerando assim o Nanomech. Então o Nanomech, comparado a todos esses alienígenas raros que eu estou apresentando aqui para vocês, é o único alienígena que não teve o DNA escaneado ou vindo de uma espécie alienígena, digamos assim, já formada, e sim foi feito pelo Omnitrix através do DNA do seu portador. Então o Nanomech, comparado a todos esses alienígenas raros que eu estou apresentando aqui para vocês, possui um valor enorme, já que todos os seres vivos do universo de Ben 10 nunca se depararam com esse alienígena na vida. E é justamente por esse motivo que quando o Nanomech utilizado de forma correta no campo de batalha, pode ser muito útil para o Ben. E o Ben já demonstrou ter conhecimento desse alienígena e saber utilizar muito bem esse alienígena quando ele precisa, como por exemplo, na vez que o Albedo trocou de lugar com o Ben. O Ben utilizou o Nanomech para escapar da prisão aonde o Albedo tinha deixado ele. E pelo Bluket e o Diba nunca terem ouvido falar do Nanomech ou nunca terem visto o Ben se transformando nesse alienígena, foi algo que eles não esperavam. Outra vez que o Ben soube utilizar muito bem o Nanomech foi contra o gigante do Ben irado, aonde o Ben utilizou esse alienígena, devido ao seu pequeno tamanho, para atacar o gigante do Ben irado internamente, através de seus ouvidos e atordoando ele. E outra vez que o Ben soube utilizar muito bem o Nanomech foi na invasão dos Incursianos, destruindo a arma deles por dentro, devido ao seu tamanho em si. Então o Nanomech, por ser uma forma de vida desconhecida para todos os seres vivos de Ben 10, pode ser muito útil para o Ben e dar uma grande vantagem para ele, se ele souber utilizar muito bem quando necessário. E bom, por fim, para finalizar com chave de ouro, o alienígena mais raro atualmente do Omnitrix é o Alien X. Eu acredito que vocês já estavam esperando eu falar desse alienígena, e caso eu não falasse dele, vocês estariam cobrando eu aí nos comentários. O Alien X pertence à espécie dos Sapiens Celestiais, uma espécie alienígena que não vive no universo em si, e sim em um lugar fora do universo, conhecido como Centro da Criação. E para qualquer ser vivo do universo que queira acessar essa dimensão, precisa juntar as peças do mapa do infinito. Mas isso não é uma tarefa tão fácil assim, já que exige muitas habilidades diferentes para conseguir cada uma das peças que foram espalhadas pelo Professor Paradoxo. Isso fica visível quando o Agregor precisou absorver os 5 alienígenas de Andrômeda para ir atrás de cada uma das peças do mapa do infinito em si. Mas no universo onde o Ben vive, existem rumores e lendas sobre essa espécie alienígena, de uma raça superior com poderes de manipular a realidade, distorcer o espaço-tempo e tudo mais. Poderes além da compreensão comum, digamos assim. E essas lendas já chegaram até mesmo aos ouvidos do Azimuth. Mas o Azimuth nunca levou a sério essas lendas e rumores. Ele precisou ver o Ben se transformando em Alien X para acreditar que essas lendas eram reais e que existia essa espécie alienígena conhecida como Sapiens Celestiais. E a grande dúvida que fica é: como o Azimuth não se pergunta como o DNA de um Sapiens Celestial foi parar na sua maior criação? Realmente é uma dúvida que o Azimuth nunca tentou buscar tirar dele mesmo. Provavelmente ele falou com o Paradoxo e deve ter sabido que foi o Paradoxo que colocou o DNA do Alien X dentro do Omnitrix, já que existe essa teoria aí que faz muito sentido. Outro personagem que tinha conhecimento dessas lendas e rumores é o Hulk, o parceiro do Ben. Durante muito tempo em que ele apareceu em Ben 10 Omniverse, ele duvidou da palavra do Ben e que o Ben possuía o DNA de um Sapiens Celestial. Ele precisou ver o Ben se transformando na sua frente para acreditar que essas lendas eram reais e que o Ben estava falando a verdade. E a grande conclusão que a gente consegue tirar disso tudo é que essas lendas e rumores dos Sapiens Celestiais existem há tanto tempo que qualquer ser vivo do universo acaba duvidando dessas lendas e rumores, não levando a sério que acredita na existência dessa raça superior, pois assim como o Azimuth e o Hulk, eles precisaram ver para acreditar que essas lendas eram reais. Então essa lenda deve existir desde o início da criação do universo, digamos assim, desde o início lá do Big Bang. E a gente não sabe exatamente quanto tempo vive um Sapiens Celestial, mas provavelmente eles existem desde o início do universo. Então isso mostra a raridade que é o DNA dessa espécie alienígena, elevando mais ainda o valor do Omnitrix.
E bom, esses são todos os alienígenas mais raros que existem atualmente no Omnitrix. Eu gostaria de destacar outros alienígenas como o Atômico e o Espantoide, mas por eles não terem seu planeta revelado e a sua espécie alienígena também não revelados, fica difícil saber se a espécie alienígena deles é rara ou não, e também se existem rumores falando dessas duas espécies alienígenas, embora eles tenham poderes muito interessantes, como por exemplo, o Espantoide, que tem o seu rosto assustador e assusta qualquer ser vivo do universo, até mesmo um sapo celestial, e isso pode acabar tornando esse alienígena alguém raro, digamos assim, devido a esse poder especial que ele possui. Também temos o Atômico, que é considerado o segundo mais poderoso do Omnitrix, então a raça dele deve ser muito rara também, devido a essa classificação que ele ocupa no Omnitrix. Mas para a gente não saber dessas duas espécies alienígenas e do planeta deles, fica difícil saber o nível de raridade deles. Então todos esses que eu destaquei aí para vocês são os mais raros atualmente que existem no Omnitrix, segundo as informações e as histórias que a gente tem de cada um dos alienígenas que eu apresentei aqui para vocês. Mas enfim galera, chegando ao fim do vídeo aqui do canal, deixa um comentário aí. O que vocês acharam de cada um dos alienígenas que eu apresentei aqui para vocês, e se faltou destacar algum alienígena que pertence a alguma espécie que já foi extinta há muito tempo. Realmente, ao meu ver, o alienígena mais raro que existe no Omnitrix, tirando o Alien X, é o Vampiro, pois é uma espécie alienígena milenar que foi extinta há milhões e milhões de anos e também pertence ao sistema Eno, que já é um lugar muito difícil de acessar, e também é uma espécie alienígena que provavelmente poucas pessoas têm conhecimento dessa espécie alienígena e não deve existir registros, rastros ou qualquer outra coisa para informar a existência dessa raça alienígena. Como eu disse para vocês, quem reviveu o Lord Transil foi o Zysker, que é uma pessoa muito inteligente e também o grande arqui-inimigo do Vilgax. Então realmente isso mostra o valor que o Lord Transil tem agora que o seu DNA foi escaneado pelo Omnitrix. Enfim, existem outros alienígenas de espécies desconhecidas que eu poderia destacar, mas como eu disse para vocês, a gente não sabe se essas espécies alienígenas foram extintas ou não, então não dá para destacá-las aqui no vídeo sem a gente saber as histórias dessas espécies alienígenas e dos seus planetas. Então deixem as suas opiniões aí nos comentários para saber o que vocês acharam de cada um dos alienígenas que eu apresentei aqui para vocês. Mas enfim galera, chegando ao fim mais do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.